Perdão, gente. Eu acho que a live caiu na hora que eu fui conectar o. Na hora que eu fui conectar o carregador aqui. Caiu a live. Caramba, desculpa, caiu a live. Ai, Belaine, cadê você? Lucas. Ô Lucas, nós estávamos numa live aqui, caiu. Grazi, segura aí que ele vai voltar. Alô, pastor. Meu Deus do céu. Como é que fazem? Desculpa, caiu tudo aqui, velho. Gente, caiu o negócio aqui. Pastor, entra aí de novo. Hoje nós estávamos numa live, não sei, chamando mais seguidores. Nós estávamos numa live com o pastor Glauco, do projeto Autismo na Igreja. Eu fui conectar o meu carregador aqui para que a bateria estava acabando, o trem caiu. Ai, Jesus, toma conta de mim. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu vou chamar aqui o... Cadê você, Emanuel? Emanuel, o trem caiu aqui, Emanuel. Sângela, Zélia, Silvana, Isabela. Só um pouquinho, gente. Vai dar certo. O pastor não entrou. Oh, Jesus. Aninha, espera um pouquinho, Aninha. Vou chamar o pastor. Pastor, cadê você, pastor? Fernando Henrique, só um pouquinho. Luzia Oliveira, só um pouquinho. Ô, pastor. O que eu fui arrumar, gente? Por que eu fui ligar esse trem e deixar se acabar a bateria, né, gente? Oh, Jesus, toma conta. Pessoal, convida aí os outros para vir. Eu fui colocar o carregador da bateria e o troço caiu. Aí entrou, por favor. Agora eu vou chamar, pelo amor de Deus. O que é que eu fui fazer, cara? O Belano não entrou, não. O Belane, você tá aí? Pastor, sabe o que eu fui fazer? Eu fui carregar o carregador aqui, pôr o carregador, não sei o que aconteceu no suportezinho que tem aqui do lado aqui, ó, encostou no desligar e saiu, não sei o que eu fiz. Ele saiu da live, ficou só eu e a intérprete lá. Nossa, desculpa, cara. Aí agora eu comecei de novo. Só não lembro exatamente qual foi o momento que caiu. Mas acho que o pessoal tá voltando. Não, ela tá voltando aí. Eu chamei o Belano de novo para entrar. Eu acho importante a Belane participar, que aqui a gente tem uma família de autistas, de surdo, e toda a comunidade surda participa com a gente, sabe? E aí eu tenho uma pessoa que ele, além de surdo, ele tem um filho autista também surdo, sabe? Então, em respeito a eles, eu todas as vezes, eu achei importante também, né, que às vezes na pandemia, como não teve, poucas pessoas tiveram a preocupação de ter um intérprete para informar as regras, essa questão da pandemia, e eles reclamaram muito essa questão de não ter o intérprete ali para avisá-los de como será, sabe? Mas enfim, desculpa, viu, Glauco? Eu dei uma banhanada, fiz uma, como disse, me atrapalhei toda aqui. Mas você estava na hora que você disse que estava no terceiro andar, só depois do louvor que você, na hora do louvor, não, na hora da palavra, aí você levava ele para a salinha, né, do seu... Você quer chamar ela?
Ela entrou aí de novo? Tá aqui, ó. A Belane Souza. Vou ver aqui. Eu já convidei ela, mas ela não entrou. Vamos ver aqui, o Belane. Convidar. Aí, convidei de novo. Vamos ver se ela aparece. Bom, mas enfim. Então. Aê! Só Bê, trocamos desculpa. de lado. Então vamos lá. Vou voltar onde eu tinha parado, então, né? Então, assim, depois acho que você consegue editar e juntar os dois vídeos, Daniel. Acho que dá para fazer isso. Tá, Ele joia. salvou. Não, mas eu perdi o outro aí. Não, mas eu acho que dá para recuperar. Depois eu te dou a dica. Tá bom? Ah, sim. Por favor. Então vamos lá, gente. Como eu ia dizendo, no caso do meu filho, ele tem a hipersensibilidade auditiva, ainda tem até hoje. E também, porque não deixa de ter, embora ele amadureça, e isso é trabalhado desde sempre, mas ainda tem um pouco. E também hipersensibilidade tátil. Então, a gente tinha dois problemas, Daniel. O primeiro era que ele não conseguia ficar num ambiente com barulho, e o segundo é que não podia usar abafador. Sim. Então, numa madrugada, iníciozinho de 2013, mais ou menos, eu estudando de madrugada, eu sempre digo o seguinte: graças a Deus, hoje em dia a gente vai para o YouTube, tem informação de qualidade, aqui no Instagram você consegue, tem muitos livros publicados já em português, artigos que você consegue ter acesso, Google Translate, que facilita muito a vida de quem não sabe inglês para traduzir, e na época a gente não tinha nada disso, né? Eu lembro que no dia 16 de agosto de 2012, no dia que eu recebi o diagnóstico do meu filho, quando eu fui para o Google perguntar o que era o autismo, ele disse o seguinte: não tem causa e não tem cura. Então é tipo assim, se vira nos 30. Toma que o filho é teu, né? Então, assim, na época eu fui para a internet para pesquisar, para procurar saber. Então, eu sempre estudei muito. Meu filho ia dormir, eu virava a madrugada, às vezes, estudando, traduzindo material, e no dia seguinte ia trabalhar ali, me arrastando, para tentar entender o meu filho. Naquele momento eu queria tentar entender o meu filho, o que estava acontecendo com o meu filho, do que eu podia fazer por ele. E numa dessas, eu fui parar num artigo que não tinha nada a ver com autismo, de terapia cognitivo-comportamental, que é da área da psicologia comportamental, né? É um artigo sobre dessensibilização sistemática. O que é essa ferramenta? O que é essa técnica? O psicólogo, ele trabalha medo, fobia com essa técnica. Então, assim, se a pessoa tem medo de cachorro, o terapeuta ali, durante a terapia, ele vai apresentar aquele objeto de medo para a pessoa até que ela consiga conviver com aquilo. Se ele tem Não medo de primeira, né? A gente vai... Eu sou TCC também. Eu estou bem simples, simplificando o máximo possível aqui. Não é de primeira, não, porque... isso é todo não, se tiver algum paciente meu escutando, fala assim, eu não vou lá mais não, que daqui a pouco ele vai jogar um rato em mim. Não. Não Porque assim. você... Mas assim, gente, estou falando de forma bem simples, assim, simplificando o processo. E na época, é bom que você é psicólogo, você vai me entender bem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, se serve para o cara resolver medo e fobia, não tem nada a ver com sensorial, mas eu vou tentar fazer isso com meu filho, porque ir à igreja não pode ser um sofrimento para ele. E privá-lo de ir à igreja também não é uma coisa que a gente deveria fazer, né? Então, depois da leitura desse artigo, foi que eu comecei a levar meu filho para o terceiro andar da igreja, na hora do culto. E ele já ia para o ministério infantil. O problema dele era estar dentro do templo, tá? Então, assim, eu ficava lá, quando acabava o louvor, eu ia para a sala das crianças, deixava de lá, e aí eu ia para a igreja. Quando eu percebi que no terceiro andar não tinha problema, eu desci para o segundo andar da igreja. E a gente também não teve problema. Depois eu comecei a ficar dentro do meu gabinete, que era no térreo, a parede era colada com a parede do templo, e também não tive problema ali. Depois eu passei algumas semanas indo para o hall de entrada da igreja, onde o som chegava, mas com uma intensidade bem menor, para só então conseguir entrar com ele na igreja. Eu levei mais de 4 meses nesse processo. Mas meu filho nunca mais teve crise na igreja por causa de barulho. Ele foi se modulando. Não quer dizer que ele não ouça, não quer dizer que ele tenha se tornado menos reativo, menos
a percepção dele tenha mudado. Não, mas ele aprendeu a lidar com aquele estímulo. E depois disso, já são mais de 10 anos aí de terapia intensa. Ele nunca deixou de fazer terapia ocupacional. Sempre fez, desde a época do diagnóstico. Então, assim, foi um primeiro momento. Não era sobre o autismo, eu falei, cara, eu vou tentar. E deu certo, entende? Então, assim, na nossa igreja, a gente tem tudo. Tem bateria, tem guitarra, tem barulho, tem tudo. Por que ele O fica bem? Ney, Porque ele aprendeu a se modular ali. o E ele Neivson sabe também, ele é pastor, ele está falando que ele também fez isso. Pequenas doses foram. isso. E aí, Daniel, uma dica de ouro aqui, tá? Dica de ouro. Tem aquele texto que vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Aí o sujeito quer chegar na igreja no meio do louvor, depois que começa. Se você tem filho autista, não leve o seu filho para lá depois que começou o culto. Chega antes, pelo amor de Deus, 10 minutos antes, 15 minutos antes. Por quê? Porque se você pegar um medidor de decibéis e entrar na igreja 15 minutos antes do culto começar e entrar depois que o culto começou, você vai ver a diferença absurda nessa intensidade de som e também na variedade de sons. Quando você começa a, de forma sistemática, levar a criança para a igreja, semanalmente, tá? Semanalmente, pai de autista, mãe de autista, semanalmente, ir à igreja precisa fazer parte da agenda e da rotina dessa criança. Quando você chega mais cedo, a criança já sabe que tem barulho. Ela já sabe o que vai acontecer ali. Por quê? Porque toda semana é a mesma coisa, acontece da mesma forma. Então, emocionalmente, ela já começa a se preparar para estar ali. Você vai evitar um problemão. E isso faz parte da rotina, isso faz parte de antecipação, faz parte de previsibilidade. Então, uma dica de ouro, assim, uma das coisas que dificulta muito o processo é quando a gente não respeita, principalmente, a previsibilidade para a criança. Aí você tira ela do carro, que é um ambiente completamente controlado, você está andando ali com os vidros fechados, o ar ligado, você bota num ambiente cheio de gente, cheio de barulho, é praticamente certo de que ela vai se desregular ali. Então são dicas E sim eu, que a gente tem que cumprir. não, sim, e é válido, né? Eu também tive uma dessensibilização assim do meu filho, foi no caso de dormir. Ele não dormia, ele dormia sempre com a gente. E aí a gente preparou todo um quarto para ele sentir dono, pertencimento, e aí eu toda noite eu durmo com ele. Mas eu, para me sair, primeiro eu tirei uma perna, depois tirei a outra perna, e levou 6 meses para me sair da cama dele, sabe? E ele hoje ele já tem seu quarto, já dorme, só que a gente que é meio sem vergonha, no dia que tá fazendo frio aqui em Patinga é 30 graus cortando na alta, né? Fez 25, a gente já tá pondo blusa, né? Mas aí a gente fica lá assim, não, vamos deitar aqui, depois a gente traz ele para a cama fria. Então a gente fez um pouco disso, de ir tirando aos poucos, a gente foi saindo da cama aos poucos para ele entender. É literalmente um Oi? desmame, você vai fazendo isso com tudo. Você faz isso Com com tudo. medicação, com tudo. Com tudo, com tudo. E Funciona assim. a sequência por exemplo, eu acho que o costume da sua igreja é ter um espaço onde as crianças ficam todas ali, não é isso? Elas não ficam com os pais no templo lá, na nave lá, na Assembleia. De uma maneira geral, a maioria das igrejas metodistas, a maioria, tá? Eu vou dizer, eu não conheço todas as igrejas metodistas, mas a maioria quase absoluta é o seguinte: as crianças vão para o templo, permanecem no templo até após o término do louvor. Acabou o louvor, as crianças vão para o ministério infantil, enquanto os pais ficam no templo. Na maioria das igrejas funciona dessa forma. Tá? Eu vi até que subiu uma pergunta aqui da Arinda, que ela perguntou o seguinte: pastor, mas não seria interessante as tias subirem antes e tal? Gente, isso varia, porque a gente, falando de inclusão, é o seguinte: a gente fala de inclusão, é falar da criança viver tudo que as outras crianças estão vivendo na igreja. Então, assim, se elas estão no templo, vão tentar manter todo mundo no templo. Quando vai para o Ministério Infantil, vai todo mundo para o Ministério Infantil. Agora, até chegar nesse nível, existe um processo que a gente tem que fazer, né? Então, assim, vamos lá. Igrejas grandes hoje, mega igrejas, igrejas com 3, 5, 10 mil pessoas, geralmente o culto infantil ele acontece já em paralelo ali com um dos pais. O pai vai para o templo principal, mas ele deixa a criança lá no Ministério Infantil,
no culto Kids. Então, qual é a ideia da inclusão nesse modelo? A ideia é que a criança viva tudo que está acontecendo ali, né? Mas, no geral, e assim, acho que a maioria das igrejas acontece dessa forma, das crianças ficarem até a hora do louvor. E depois só, então, ir para o Ministério Infantil. Para a gente chegar nisso, porque, assim, às vezes é um pouco arriscado. Tem gente que pensa, então, a partir da semana que vem, ó, às vezes eu vou numa igreja, dou uma palestra, faço um treinamento. Então, a partir da semana que vem, as crianças já vai ser dessa forma. Eu falei, não, gente, calma. A partir da semana que vem, você vai começar a tentar fazer. Vai fazendo aos poucos. Vai treinando as pessoas com o que você aprendeu aqui. Vai mostrando para a equipe. Vai estruturando a sua rotina. Tá? Não é, então a partir de agora a gente é inclusivo. É um processo. A sua mentalidade precisa estar assim. Agora, o processo você precisa cumprir. Sabe por quê, ô Daniel? Eu falo isso. Qual o tamanho da demanda? Se você tem um autista, a sua demanda é de um. Se você tem 10, a sua demanda são de 10. Por quê? Porque nem sempre o que funciona para o meu filho funciona para o seu. Então, o que a gente tem? E aí, como psicólogo, você vai poder reforçar isso. Você tem lá a aba. Você tem muitas coisas na aba que você pode aplicar de forma diferente, de acordo com a percepção de cada um. Agora, fato é que você precisa saber o que acontece antes. E diante do comportamento, você precisa saber o que você vai fazer depois. Para ele se repetir ou para ele se extinguir. Então, essa noção a gente precisa ter. Né? Qual é o antecedente, qual é o forçador? É porque se ficar só no consequente, a gente só está correndo atrás do prejuízo, como diz o outro. A gente precisa saber. É igual sobre crise, assim. A criança estava na igreja, do nada teve uma crise. Não foi do nada. Essa crise Teve não um aconteceu gatilho, do nada. E muito provavelmente ela deu sinal antes de ter a crise. A crise foi o ápice, o limite. Né? Então, assim, mais importante, eu sempre digo isso, Daniel, mais importante do que saber resolver uma crise é saber como evitá-la. Que ela é traumática para todo mundo, para a criança, para o voluntário do Ministério Infantil que não conseguiu dar conta, não soube o que fazer, para os pais que vão estar na igreja e vão sair frustrados porque a criança teve uma crise. Então, assim, são muitos detalhes que a gente precisa, de fato, observar. Fato é o seguinte, é possível? Tem gente que já está conseguindo? Tem. Tem gente que já está fazendo? Sim. Tem gente que está pronta? Quase ninguém. E pronto principalmente para uma coisa, né? Se frustrar. Falar de inclusão na igreja, a gente tem que estar pronto para se frustrar. Sabe por quê? Seu filho pode chegar na igreja hoje e dar tudo certo. Semana que vem, chegou e deu tudo errado. E não é culpa da igreja. Às vezes ele já não está legal, às vezes não dormiu bem, às vezes aconteceu alguma coisa antes, às vezes mudou o caminho na hora de ir para a igreja. Quebrou a E a rotina do família caminho. tem que interagir até com esses. O que vai ter lá? Então, são as professoras que vão estar com ele, avisar para ele: ó, estava ruim, estava. Cinco bases, se eu posso dizer assim, que a gente precisa considerar. Primeiro de tudo, antes de mais nada, a igreja precisa pensar numa rede de apoio. Tá? Uma rede de apoio para a inclusão. Voluntários para trabalharem lá. Por quê? Tem criança, tem autista que não vai precisar de um voluntário com ele o tempo todo. O meu filho precisa de alguém com ele. Porque senão ele não dá conta. Entende? Então, rede de apoio. E isso aqui a igreja tem de sobra. Sabe por quê? 80% da igreja está no banco. 80% da igreja está ali porque nos convenceram ao longo da história o seguinte, que o ministério está com o microfone na mão com o instrumento pendurado. Se você não canta, não toca, não prega, você não tem um ministério. Né? Quando, na verdade, tem um monte de coisa que pode ser feito na igreja. Tá? Sim, vários dons, né? Ministério infantil não é para ser babá de criança, pelo contrário, é para pastorear as crianças. Então, assim, tem vaga para todo mundo. Isso é um ponto. Rede de apoio é o primeiro passo. O segundo, parceria da família, com a família. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você, cara. A neuropediatra que atende meu filho, as terapeutas, a professora da escola, elas não conhecem o meu filho melhor do que eu e melhor do que a minha esposa. Então a família, eu costumo dizer o seguinte, a família ela encurta a nossa caminhada. Ela encurta a nossa jornada.
O que você acha que é mais fácil, Daniel? Eu aprender sobre o seu filho convivendo com ele por um ano ou sentar 3, 4 vezes com você para tomar um café e você me explicar algumas coisas? Então, assim, se essa criança chega na igreja e eu já sei o que provoca crise, o que geralmente faz aquele ambiente ser difícil para ela, facilita o meu trabalho. O terceiro, Você tem a... Ah, desculpa. Pode ir, pode ir. pode falar. Não, eu só Terceiro, queria, do ponto 2 aí, quando você tem essa parceria, porque muitas das vezes, pastor, só um adendo aí, mas não perca o raciocínio, por favor. É que às vezes a família se sente culpada de ter um filho autista. Oh, desculpa, ele é autista, não. E fica com a mãozinha e põe a algema no menino. Arreda aí pra lá, arreda aí pra cá. Ou seja, essa algema aqui nem é o suporte da mão e vamos, né? É uma algema mesmo, porque ele não tem nenhuma escolha. E fatalmente, a mãe querendo se livrar daquela cena onde as pessoas vão olhar para ele gritando, vai só intensificar. Então é interessante que a mãe também perceba que a igreja está pronta para auxiliar. Então aqui tem uma rede de apoio, viu, mãe? Nós vamos te acolher e você vai poder louvar e agradecer o Criador e a gente pode ficar tranquilo, que eu já sei sobre o seu filho, ele vai ser amado e respeitado, né? Pode continuar no passo 3. Pro final, a gente pode falar do perfil de pais que chegam na igreja. Mas vamos lá, continua assim, né? Primeiro, então, rede de apoio. Segundo, parceria com a família. O terceiro, entenda o ambiente. O que acontece ali? Tá? Vamos lá. Todo mundo, Daniel, pergunta o seguinte. Ah, pastor, eu não consegui levar o meu filho para a igreja porque o som é alto. Mas quem disse que todo autista tem problema com barulho? Inclusive, aqui no nosso show, tem uma pessoa que falou que o filho dela adora o som da bateria, que ele quer ficar lá. Conheço um monte de autista que senta do lado da bateria. Sabe por quê? Porque ele é hiporresponsivo e ele busca pelo barulho. Então ele prefere estar ali, tá? Então, assim, entenda o que acontece no ambiente. O som comunica, mas a luz também comunica, o telão comunica, o cheiro do perfume de quem está do lado comunica. Se a igreja não tem uma estrutura muito grande, se é uma igreja menor, o cheiro do pastel da cantina que vai lá dentro da igreja comunica. Tudo comunica, tudo é informação. E não existe um filtro para isso. Essas coisas, a gente, quando um fala, o outro sabe que tem, né? A gente, quando coincide isso, né? O cheiro do pastel, por exemplo, ou seja, tem na sua igreja, igual tem nas nossas aqui, e o cheiro realmente incomoda o autista, né? Igual incomoda o meu, né? Então, assim, tudo comunica. Então, assim, o que acontece ali? Agora, o segredo está aqui, Daniel. Quando eu sei o que acontece aqui, e a família já passou para mim como que esse sujeito aqui funciona, vamos mudar a mão. Quando eu sei o que acontece aqui e como que essa cabecinha aqui funciona, eu consigo encontrar um ponto de equilíbrio. Sim. Eu consigo colocar esse indivíduo aqui dentro de forma que isso não seja desastroso para ele. Por quê? Porque quando eu sei o que acontece no ambiente, como que essa pessoa responde a esses estímulos, eu consigo prover para ele acomodações sensoriais, principalmente. Eu consigo prover para ele rotina que ele precisa. Eu consigo prover para ele as ferramentas que, de fato, a igreja vai ter que pensar para que essa criança participe do que acontece ali. Entende? Então, de repente, tem um nível alto de resposta auditiva, de repente, no caso dele, um abafador resolve. Né? Uhum. Então, e se não for sensor? Você está então no 3. É o 3 e o 4 aqui, né? O 3 é entenda o ambiente e o 4 compreenda o indivíduo. Um complementa o outro. Como que é o ambiente e como que esse sujeito funciona nesse ambiente. Compreenda o indivíduo. Aqui eu abro um adendo seguinte, vamos para a adolescência, por exemplo. Tá tudo bem se essa criança não quiser, se esse adolescente não quiser ficar batendo papo com todo mundo. Tá tudo bem se ele escolher duas, 3 pessoas que vão ser as mais próximas dele e não tá no meio de nenhum grupo. Tá tudo bem, é o jeito que ele se sente bem. Porque a igreja a gente precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo vai participar de tudo, né? Então é uma questão que é importante. E o quinto ponto, material adaptado. Não dá para inverter essa ordem. Eu já tentei e não deu certo. Tá?
Por quê? Todos os dias, Daniel, todos os dias, eu recebo mensagem no meu direct: pastor, preciso de um material adaptado. E aí agora eu estou sendo um pouco mais rude, curto e grosso para dizer o seguinte: não existe material adaptado. Pastor, isso é uma heresia para a inclusão. Não, estou falando a verdade. Você não compra material adaptado na papelaria. De jeito nenhum. Ele é adaptado para alguém. Então, não adianta eu falar para você que o material que funciona para o meu filho tem 100% de garantia de funcionar para o seu. Algumas coisas sim, outras não. E o mais importante é a gente entender quais os princípios por trás de cada coisa que a gente está usando. Quais os princípios que eu vou ter que pensar na hora de estruturar a agenda e a rotina dele? O que eu vou precisar pensar na hora de pensar aí nas acomodações sensoriais? O que eu vou precisar pensar para ter um ambiente assim mais confortável para ele? Ou um espaço que ele consiga se autorregular se ficar muito difícil, né? Então, assim, os princípios a gente precisa conhecer e a gente vai adaptar tanto o conteúdo quanto o ambiente de acordo com a necessidade de cada um, tá? Tem coisa que funciona para a maioria, tem coisa que não funciona para todo mundo. Sim, Então, assim, e é bem lógico isso, porque, como o senhor mesmo diz, uma coisa ficou muito bacana para um, quando você chega para o outro, você não tem. Se você não tiver uma outra estratégia, acabou o seu repertório. Aí, o que você vai fazer com aquele aluninho ali, com aquele autista ali? Então, precisa realmente entender a lógica de que cada um é único e cada um tem uma demanda, né? E nunca isso. a liderança é minha. E, ó, hoje nós vamos fazer isso aqui, e às vezes ele não vai engajar. Então, ele chega num ambiente com uma necessidade, com um engajamento, trouxe até um brinquedinho de casa, e aquilo é a oportunidade da gente, a partir daquele foco dele que ele está tendo naquele momento, ele migrar para aquele engajamento da professora. Ela vai ter que ir fazendo a transição para aquilo que ela planejou para aquele dia, e é aos poucos, e não na ruptura total, né? Guarde isso aí, que agora nós vamos falar sobre Jesus. Aí, espera aí, nós não estávamos preparados ainda, né? Se a criança chegar com o dinossauro na mão, usa o dinossauro. Depois você leva. É mais interessante você começar daquilo que ela já gosta. Sabe por quê? Porque mais importante do que o conteúdo é você ter um relacionamento com ela. Se a que gente aí chega... traz vínculo, confiança, né? Isso. Para construir confiança, até afeto, né? Porque assim, eles vão escolher pessoas que eles vão estar mais próximos. Por identificação, por respeitar isso. Pessoas que seguiram a liderança da criança no primeiro momento, para só depois querer apresentar algum tipo de conteúdo. Então isso é muito importante. Agora, voltando ao tema dos pais, Daniel, o tema dos pais é interessante. Eu costumo dizer que existem 4 tipos de pais que chegam na igreja. Isso, mãe e pai, né? Mãe e pai, exatamente. Porque assim, você fez uma colocação que é interessante da mãe que ela não dá a mão como apoio, ela dá a mão para segurar, segura o braço da criança de fato. Pela algema, né? Então, o que acontece? Um questionamento que eu sempre recebo, que é o seguinte: os pais não falam, os pais chegam na igreja e não falam que a criança tem autismo. Existem alguns motivos para isso, tá? E aí, se tiverem outros pais de autistas aqui, eu acredito que tenha, antes de falar dos perfis que a gente consegue perceber na igreja, eu quero falar o seguinte: você que é pai e mãe de autista, você sempre vai falar do autismo em 2 situações. Ou para educar as pessoas, ou para pedir desculpa pelo autismo. Não tem a terceira via, Daniel. Pensa comigo. Vou dar um exemplo aqui, uma coisa que acontece no dia a dia. O sujeito é convidado para o aniversário do coleguinha lá da escola. A família leva a criança. Ela não fala para a família que a criança é autista, que ele tem uma demanda. Ela não fala, ela simplesmente leva a criança. Chega lá, como que é o aniversário de uma criança de 4 anos, 5 anos? É correria, é gritaria, é criança que cai, chora, se machuca e chora. É criança que briga, daqui a pouco está se abraçando. Aniversário de criança é doideira. Que é o brinquedo dele, que é o brinquedo do outro, né? Aí o autista chega lá e ele tem uma crise. O que acontece? O pai e a mãe não avisou para ninguém que a criança tem autismo.
Mas quando a criança tem uma crise, qual é a fala dele? Ele bate no ombro de alguém, possivelmente do dono da festa, e vai dizer o seguinte: me desculpa, mas eu vou ter que ir embora, porque o meu filho é autista e ele teve uma crise. O que ele falou antes? Para de repente alguém pensar num lugar que essa criança pudesse ir, se ficasse difícil. Prevenção, né? Exatamente. Então, assim, o sujeito não fala. Se ele não falar para educar, ele vai ter que falar para se desculpar. Não existe a terceira hipótese. Tá? E isso faz sentido também na igreja. Eu vi que é pastor, né? O pastor Neilson. Neilson, chega no lugar e fala. Eu também sou assim, irmão. Não tem ninguém. Eu falo, Daniel, eu não sei quantas corridas de Uber eu já fiz na vida, mas eu te afirmo com segurança. Nenhum motorista de Uber que fez uma corrida comigo não ouviu a história do meu filho. Todos eles. Todos. Isso foi tão interessante que há pouco tempo eu peguei o Uber para ir para o trabalho e contei a história. Aos 3, 4 meses depois, eu peguei o caminho inverso. Eu peguei do trabalho, voltando para casa. E o motorista do Uber, eu sentado no banco de trás, no sinal ele parou, olhou para trás e: não, eu te conheço, pô. Tô lembrando da história. Eu peguei a corrida com o mesmo motorista 2 vezes. Eu não lembrava dele, ele lembrou da história. Entende? Então, assim, são 2 hipóteses. Ou você educa as pessoas que te cercam, ou você educa a sua igreja, ou você vai ter que se desculpar pelo autismo em algum momento. Pronto, estamos com o diagnóstico. Aí a gente começa a querer sair dessa redoma, que a gente se encolhe dentro de casa e fica ali tateando os cantos para sair, para entender aquilo tudo, né? E aí eu combinei com a minha esposa assim, eu falei: a gente não vai esconder. Onde chegar, a gente vai dizer. E aí a gente chegava, por exemplo, em qualquer lugar e falava: olha, se vocês verem aí um choro, uma birra, um troço assim, não se preocupe não, meu filho tem autismo e ele vai custar a estar aqui plenamente nesse lugar, tranquilo, adaptado. Então a gente foi fazendo isso. Isso também a gente começou a ir para as rodas de conversa, que depois de 1 ano do luto, que é sofrimento, a gente teve aquele... procurando, a gente começou nas esperas das salas das clínicas a escutar histórias muito mais doídas e sofridas do que a minha. E eu disse: eu não tenho o direito de ficar, embora o dono da dor sabe o quanto que dói, que pode significar mais para mim, menos para outros, mas eu preciso ir ao encontro disso. E eu também encarei mais ou menos assim, ó, igual você disse no início, na primeira parte da live, antes dela cair, você disse assim: olha, esse moleque não nasceu comigo de graça, algum motivo ele tem. Então eu digo assim, que o Augusto também não nasceu de graça aqui. Ele teve uma missão muito sublime, que é me fazer uma pessoa melhor. A gente cria filhos para ser melhores que os pais, mas o Augusto me fez uma pessoa melhor. E eu devo isso a ele, né? E ele já me levou para tantos lugares, cara, que antes eu jamais pensava que iria. E em todas as minhas palestras, eu já fiz muitas palestras. 1 ano depois daquele ano sabático, eu me transformei nesse ativo, né, nesse ativista, de estar ativo, de falar, igual você aproveita uma corrida de Uber para você falar. E isso é importante, sabe? Parece que a gente não tem outro assunto, mas é tamanho a pressão que a gente sofre do mundo externo para o interno, que a gente precisa falar para que as pessoas pelo menos percebam que aquilo não é uma criança mal educada, ela tem seus desafios para estar no mundo, né? Então ela precisa de um olhar mais sensível. Não é um olhar de dó, não é um olhar assim de proteção exagerado, mas assim, olha, eu vou ter que entender esse menino que está desse jeito. E hoje a gente precisa falar disso. Então depois que eu passei do luto para o verbo de lutar, né, eu fui começar a perceber que a gente precisava se movimentar em muitas direções. Em muitos. Então, hoje, se você observar no Instagram, nós temos mais de 3.000 perfis que a gente segue falando de autismo. E que bom que fale, né? Isso é como se fosse um evangelho, né? Porque depois a gente não vai ter a desculpa que nunca ouviu falar. Porque está se falando tanto que as pessoas precisam entender isso. Por isso que a gente chama Autismo Conhecer para Acolher. O meu projeto leva esse nome porque você só acolhe aquilo que conhece. Aquilo que não, você também disse isso, né? E aí, e quando eu te chamei para conversar, foi porque você tem um segmento não é totalmente diferente. Você abraçou um sistema de conscientizar as pessoas dentro do seu ambiente, que também
era carente de muita coisa. Uma delas era o autista ir celebrar o culto, ir louvar e aprender também essa necessidade de estar conectado com o sagrado. Então, essa dinâmica que você trouxe e adotou, ela serve para muita gente. Eu vou fazer menção aqui a um pastor aqui da minha cidade, pastor Luciano, da Igreja Assembleia de Deus, do bairro Vila Militar. Ele parou o culto no dia mais importante da igreja, que é domingo, né, um dia importante do culto. Ele falou, hoje nós não temos culto. Hoje eu chamei aqui o psicólogo e pai de autista, Daniel, para falar sobre o autismo. Naquela noite, eles leram o Evangelho da Leitura e fizeram ali uma oração inicial, me abençoou e me colocou ali nos braços do Pai para que eu pudesse estar ungido e sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Mas todo o tempo do culto foi falando do autismo. Então eu falei assim, pastor, o senhor fez um gesto muito grande para nós ativistas, para nós pais e mães. E eu tenho certeza que dentro da sua igreja tem gente que gostaria desse momento seja mais intenso dentro da igreja, que você te oportunizasse mesmo a inclusão e a integração da criança especial dentro dos cultos. E aí a gente pode discutir isso. Lá dentro da igreja tem bateria, tem metais, tem um jeito da gente incluir esse autista que tem sensibilidade auditiva aqui dentro. Então, ele teve a coragem, pastor Glauco, de trocar o culto, uma espécie de culto de evangelizar, por outro. Eu achei aquilo fantástico, sabe? E depois dele, outras igrejas vieram atrás para a gente fazer. Aí eu lembrei do senhor, falei, eu tenho que ligar para o Glauco para a gente conversar e trocar figurinha. E eu estou aqui anotando, né? Peguei a caderna da minha filha aqui, estou aqui anotando aqui para essa questão da gente trabalhar num ambiente que é muito seu. A minha religião é católica, né? Meu filho vai, né, nas missas todos os domingos comigo, está na catequese. A igreja católica tem uma dinâmica diferente em termos de louvor, e ele também dá conta de ficar ali. Mas eu percebo que dentro da igreja a gente precisa interagir com outros que lá estão, que também têm a dificuldade. Então, o meu interesse em fazer essa live com o senhor é também que o senhor jogue luz aqui para que a gente, estando sendo procurado, e também a gente tem se transformado assim num ponto de apoio, de referência, e a gente quer multiplicar essa boa nova, sabe? Para que os autistas tenham poucas dificuldades e mais facilidades e mais lugares que elas possam estar. Então eu te agradeço mais uma vez por isso. Você estava querendo dizer dos pais, né? Vamos lá. Eu me apaixonei, você colocou aqui que 2 igrejas chamaram ele para falar, e quadrangular do bairro Vagalume, se eu não me engano, é do pastor Wagner, né? É Wagner o nome dele? Que é da quadrangular? Eu já falei com o pastor da quadrangular do Vagalume. Tá. O bairro aqui chama Vagalume, e o Neivson, ele é pastor na quadrangular, né? Eu estive, e eles têm pastor Wagner, eu não conheço, assim, são muitas, né? Aqui em Patinga nós temos 300 mil habitantes, então às vezes você não conhece muitos, né? Mas não, eu tive certeza que é o pastor da quadrangular do Vagalume, que eu já falei com ele em algum momento. O que acontece? O perfil autismo na igreja, o nome ele é muito estratégico, né? Eu sempre digo o seguinte, o igreja aqui ele acaba sendo generalista, não vou dizer genérico, vou dizer generalista. Por quê? Vamos lá, quando eu publiquei o livro, eu sou um pastor metodista, tá? Nós somos metodistas. Isso aí, o pastor Wagner Santos, já falei com ele em outro momento, legal, que tá te chamando. Isso mesmo, a igreja Vagalume. Mas a minha família, por parte de pai, é uma família muito católica. Inclusive, eu tenho um tio que é padre. Então, quando eu publiquei o livro, o meu... Eu ia até falar isso, que você tem cara de padre. Mas vou falar, porque às vezes a pessoa não... Aí eu não teria filho autista. O bispo da minha igreja fez o prefácio do livro, mas o meu tio, que é padre, fez a apresentação do livro. E por que eu fiz questão de colocar um bispo metodista e um padre? Porque, cara, eu sei da necessidade que existe também na Igreja Católica. Vou além, tá? Há pouco tempo recebi um contato de um pessoal de uma religião de matriz africana. E tá tudo certo.
se aquelas pessoas têm filhos autistas, eles têm que incluir a criança no espaço de fé dele, é a fé que ele acredita. Eu não estou aqui para mudar a fé dele. Eu estou aqui para dizer para ele que é possível viver a fé. Agora, cada um escolhe o caminho no qual vai seguir. A minha tarefa, especificamente com o autismo na igreja, não é apontar qual igreja você deve ir, se você deve ser católico, se deve ser metodista, batista, assembleano, presbiteriano. O que nos une é muito maior do que isso, do que as nossas diferenças. Amém. Amém. Né? Mas aí é bem interessante isso. Você falou desse pastor que parou o culto, e semana passada eu tenho um grupo de alunos hoje que são lá de Orlando, uma igreja só de brasileiros em Orlando. E eles conversaram comigo, eu presto meio que uma consultoria com eles mensalmente. E semana passada eles reuniram com a igreja e decidiram que da portaria, da recepção da igreja até o púlpito, todo mundo tem que estar envolvido com a inclusão na igreja. Então o Ministério de Inclusão lá já saiu do patamar de ser só para as crianças, já passou do patamar de ser só para os adolescentes, está chegando no patamar de incluir os autistas adultos também. Então olha como que isso é poderoso, porque alguém decidiu, foi uma pessoa que decidiu, que foi inflamando as outras pessoas, e hoje uma igreja inteira está envolvida com a inclusão. A gente sonha com isso para todas as igrejas. A gente sonha com isso para todo mundo. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que isso não acontece enquanto está só alguém no banco gritando por isso. Então a postura do pastor de parar o culto, tá? Tem um vídeo do pastor dessa igreja, inclusive aqui no culto azul deles, que eles fizerem abrir. A postura do pastor de parar a agenda da igreja para ressaltar a importância da inclusão, o pastor, o padre, a liderança, quem está com o microfone na mão, dá o tom para a comunidade. É quem vai, olha só, a gente tem que ir por aqui, é para lá que a gente vai, né? Então é muito nobre essa atitude, e eu fico feliz todas as vezes, de coração mesmo, que eu ouço um relato desse, que alguém parou a agenda da igreja para falar de uma coisa que é importante. Eu fiquei assim, até emocionado, porque como você está dentro de uma pauta que lhe é cara, como é o autismo, e aí você chega, e com todo respeito às demais religiões, mas a Assembleia de Deus, ela é uma igreja, digamos, com cultos tradicionais, no sentido assim de, eles são extensos, longos, com várias apresentações de louvores, equipe tal, muitas cantam ali vários louvores, né? Nessa noite não teve um encurtamento disso, porque é o praxe da liturgia deles, né? Mas assim, 1h30 só da gente falando sobre autismo, a Assembleia perguntando sobre alguma outra curiosidade, sabe, a gente discutindo, foi maravilhoso. Isso. Então, transmita o meu abraço e o meu agradecimento para esse pastor. Talvez eu nunca o Luciano, Igreja Assembleia de Deus, Vila Militar. Mas transmita o meu abraço e o meu agradecimento. Vamos falar dos pais, então. Vamos lá. Então vamos. Basicamente, 4 perfis de pais que a gente vai encontrar na igreja. O primeiro perfil, quem está na completa ignorância. Ele não fala que a criança é autista porque nem ele sabe que a criança é autista. Tá? Uhum. Então, assim, ele está na ignorância total. O segundo perfil de pai é o pai que sabe do autismo, mas ele não aceita o autismo. Esse é o grupo mais... Mais por parte do pai do que da mãe, né? Isso. Muitas mães são acusadas de que está inventando doença. Não, mas assim, esse detalhe aqui cabe muito mais para o pai, porque você está inventando doença, que é isso, e aí tem toda uma discussão naquele casal. E geralmente passa menos tempo com a criança, não está muito ligado nessas questões, né? O terceiro ou se vê na criança, né? Ou se vê na criança, tem muito autista aí, diagnosticando o pai, né? O que acontece? Isso aqui também é o seguinte, Daniel, a fuga da realidade, né? E é muito comum essa questão da não aceitação, principalmente, quando os pais são pais de filhos únicos. Isso, porque não tem comparação para comparar. Tá? Sim. O terceiro grupo é o grupo que sabe do autismo, aceitou o autismo, só que ele não fala por uma questão. Ele já sofreu tanto preconceito, exclusão, tanta porta fechada, que ele acaba tendo medo da igreja fechar a porta para ele.
Então, para a igreja não fechar a porta, ele não fala de imediato. É o terceiro grupo. E o quarto grupo... Oi? Inclusive, na hora que tem muitos pais que nesse terceiro, que eu vou dando exemplo também para assentar mais o seu fenótipo aí, para os seus tipos de pais. Tem muitos pais, no caso mães também. Eu vou falar mãe porque parece que só existe a mãe do autista, né? A gente vê mais ela, né? Para cada 4 mães existe um pai, né? Porque 80% abandona, então. 4 em cada... Mas aí é o seguinte, quando essa mãe vai fazer a inscrição na escolinha, geralmente a vaga some. Então ela omite para depois que tiver inscrita que ela apresenta o áudio. Isso. E o quarto tipo de pai é o pai da minha classe, da sua classe. O pai que sabe do autismo e o pai que fala disso para todo mundo. Não tem ninguém que me conheça pessoalmente, ou até que pela rede social, que não saiba da existência do meu filho autista. Não tem ninguém no meu trabalho que não saiba que o meu filho é autista. Então, você só tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp. Então, assim, eu falo para todo mundo sabe. Se a pessoa disser que me conhece e não sabe que o meu filho é autista, é porque ela não me conhece. Ela pode ter ouvido falar de mim, mas ela não me conhece de fato. Então, assim, é o quarto grupo. Tem esses 4 grupos. Alguém que está na ignorância total, alguém que não aceita, alguém que aceitou, mas tem medo, tá muitas vezes ainda ali, principalmente próximo ao diagnóstico, né? Vivendo luto ainda, até está aceitando, está na fase de aceitação, mas ainda tem medo do que vai acontecer. E o quarto grupo já está fazendo aí o que precisa ser feito, que é conscientizar todo mundo, fazer o que tiver no seu alcance para que essas crianças sejam acolhidas e sejam incluídas em todos os espaços. Você já teve algum comentário que você ficou sabendo que o pastor usa o filho dele para autopromoção? O pastor, ele se apoia nisso para ter um espaço, sei lá. Eu nunca ouvi, o Daniel, nunca ouvi, mas se vier a ouvir, tem uma frase do Steve Jobs que ela é muito real. O Steve Jobs, antes de morrer, ele disse o seguinte: você nunca será criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Você só vai ser criticado por quem está fazendo menos. Então, essa frase assim, é show, né? Tem uns preciosismos, Daniel, que eu acho que não faz sentido. Sabe por quê? Cara, eu falo isso com muita segurança. A gente hoje, a gente tem uma estrutura, né? Eu criei um projeto educacional para a igreja também. E, tipo assim, todo projeto que você faz, se não é público, ele te gera custo. Mas eu arrisco dizer, tá? Vai no YouTube, o dia que eu anunciar um evento online gratuito, faça questão de assistir e depois procura conteúdo parecido, de graça no YouTube. Eu tenho certeza que não acha. Sabe por quê? Quando a gente fala, gente, vou parar uma semana aqui e vou tirar vocês do zero, o que a gente entrega ali é de graça, de forma gratuita, que a gente entrega ali é para a pessoa começar o trabalho. E eu conheço gente que começou o trabalho a partir de uma sequência de 4, 5 lives. E está fazendo a roda girar. Então, assim, eu nunca ouvi, mas se eu ouvir também acho que eu não me abalaria. Até porque, como eu falei no início, eu tenho o meu arrimo, eu sou militar da ativa, eu não dependo, né, financeiramente, economicamente falando, de qualquer coisa desse tipo. Mas a gente sabe que, infelizmente, sempre vão ter muitos críticos de plantão, né? A gente escuta isso aqui, sabe, pastor? O meu campo é diferente do seu. Eu entrei ano passado nesse campo da política e eu só falei de autismo na minha pré-campanha e na minha campanha, sabe? Eu não falei de outra coisa. Então, eu pedi voto especificamente para essa causa. E eu acho que a minha eleição foi um grito dessas famílias querendo uma representatividade à altura que realmente traduz em políticas públicas. E como tudo passa pela política, eu procuro combater um bom combate, como diz Paulo, né? Eu todos os dias eu saio de casa para falar de autismo, para trabalhar de autismo. A gente faz esse debate, né? Nem tudo a gente consegue na velocidade que precisa
como, por exemplo, a falta de medicamento, a falta de especialista, a falta de terapias. E isso a gente está construindo aqui a quatro mãos com o prefeito, mas a gente só sai para falar disso. Eu só espero que isso seja concluído. Então, na pré-campanha... Ô Daniel, só desculpa te interromper, mas assim, é legítimo, cara. Sabe por quê? Eu penso assim, você é a voz do seu filho. E você é a voz de um monte de gente que estava silenciando. É a primeira vez que eu paro para fazer uma live com alguém que está na política, tá? Eu vou deixar isso explícito aqui. Se você Mas procurar... você entrou sabendo, né? Não, eu entrei sabendo, já sabia. Se você procurar no período das eleições, no caso de 2020, né? Que foi o pleito que você foi eleito, foi em 2020, né? Em Sim, 2020, tomei posse em 21. 2020 é eleição para o mandato de 2021. Tem um vídeo gravado aqui, acho que eu não apaguei esse vídeo em momento nenhum, porque foi um período chato, porque, tipo assim, feito lá do interior do Acre. Porque, cara, eu nunca pisei aí. E, pô, teve gente que me mandou jingle de campanha. E aí, eu, particularmente, penso o seguinte, Daniel, carrego isso como princípio, e falei isso nesse vídeo na época. Falei, gente, nada contra. Se alguém está te pedindo voto, dizendo que é pela causa autista, beleza. Olha para a vida da pessoa e procura ver desde quando ela está falando disso. Né? Porque se ela está falando, nunca falou e agora resolveu falar, é porque muito provavelmente ela está fazendo isso com um monte de gente. Não é só com os autistas, está fazendo isso com um monte de gente. Agora, olha a vida do cara. Eu conheci um vereador lá em Goiânia, o vereador William, que ele é cadeirante. E o cara defende os direitos das pessoas com deficiência. É legítimo, porque ele está sobre uma cadeira de rodas. Né? Conheci em Campos dos Goytacazes um pai de autista que é vereador. Conheci em Búzios, aqui no interior do Rio, um pai de autista que é vereador. E são as pessoas que estão fazendo alguma coisa nessas cidades pelas pessoas com autismo e também pelas pessoas com deficiência, como é o caso lá do vereador William, em Goiânia. O William, Então, assim, a gente não há problema nenhum nisso. Né? Vamos lá. Se a gente tivesse uma representatividade hoje no Congresso, por exemplo, hoje não, mas antes de 2010, 2012, alguém para depois para ouvir a história da Berenice Piana, porque é muito bonito você ver Lei Berenice Piana com o nome dela, mas muita gente não conhece o quanto que ela teve que lutar para que isso acontecesse. E fala para mim se seria mais fácil se houvesse uma representatividade na vida. Então a gente precisa estar em todos os espaços, irmão. Eu estou na igreja, eu me lembro como pastor na igreja, eu fui o primeiro pastor a falar de inclusão de autismo na igreja. Carrego isso, não é para me vangloriar, mas eu faço questão de deixar explícito. Somos pioneiros, sim. Por quê? Porque a gente não negociou com aquilo que poderia nos parar. O autismo do teu filho, irmão, ele poderia te deixar para sempre dentro de um consultório, fazendo mais do mesmo, tá tudo bem, o meu filho eu estou dando conta. O autismo do meu filho, não, tá tudo bem, o meu filho está incluído, não vou mexer com isso não. Quando você exponha, bota a cara, tapa, é certo, vai vir crítica, porque tá surfando na onda para tentar se eleger, tá surfando para se promover, fazer pique em cima do diagnóstico. E não é o caso. Entendeu? Nunca se você olhar no meu feed aí, por exemplo, de uma das ferramentas que a gente usa, que é o Instagram, não tem outro assunto senão isso, sabe? Eu só você não vai ver lá tapa buraco, embora de vez em quando a gente quebra essa rotina e mostra um outro, né? Tem gente que só fala, mas você só fala de autismo? Só, vem cá pra você ver como é que é. Porque se você não comer 1 quilo de sal com a pessoa, se você não viver isso, você não sabe a intensidade que é o sofrimento, o adoecimento. De várias mães depressivas, ideação suicida, sem nenhum tratamento, abandonada pelo marido, porque ele não dá conta de ficar ali com aquela mãe fria, com aquela mãe triste, e ele vai embora e deixa ela, e ele vai se encontrar com ela depois numa frente do juiz para uma pensão de alimentício de 300, 400 reais. Então, o meu trabalho é, sim, um trabalho muito forte, voltado para que haja, de fato, políticas públicas, né, dentro da minha cidade. E com isso, eu estou sendo convidado por aí, sabe? E eu vou e falo, conto a minha história. Porque também, assim como o senhor está aí dentro da igreja e é chamado para muitas, e é a referência dentro da sua e das demais igrejas, você está ajudando no segmento que você escolheu para atuar, né? Eu escolhi esse. E eu não faço isso para elogio, mas eu não quero de maneira nenhuma que as pessoas me acusem. Nunca fez nada. Mentira. Eu faço todos os dias.
eu até acho mesmo que a gente precisava ter mais representatividade, né? Eu já vi outros pais de autista que são vereadores e até deputados estaduais. Você vai lá no feed dele, lá não existe, só existe a publicação no dia 2 de abril. Não tem mais nada para além daquilo, sabe? Não tem nenhuma atividade que ele conta, só tem partidária e tudo. Eu falei assim, não, isso eu não vou fazer isso, porque eu não tenho a vereança como profissão. Eu sou psicólogo. E eu estou ali por uma missão. Eu até pretendo, digamos, sair dali o mais rápido possível, mas desde que tenha a obra concretizada, a gente precisa. Mas aí a gente começa a perceber que tem um monte de gente que passa a contar com você para abrir uma porta. Está precisando disso, daquilo, a gente é porta aberta o tempo todo. Eu trabalho muito, pastor, eu trabalho de 8 da manhã até as 22 horas, quase que todos os dias. Então a gente precisa muito conscientizar. Mas eu só fiz esse adendo porque te perguntei se alguém te critica por causa de, ou faz esse tipo de comentário, porque como você é muito intenso nisso, na questão do autismo na igreja, você desenvolve pautas, você vai discutir isso, então talvez eu fale assim, tá bem, né? E eu acho que a sua resposta já deu com o seu livro, com esses caminhar, com esses treinamentos, com essas possibilidades de incluir o autista e integrar o autista na comunidade religiosa, participando da liturgia da religião, né? E não só um aluninho que está lá na salinha, lá no segundo andar, né? Segregado lá e o que der para ele deu. Não, é participar de forma colorir. Todo domingo colore. Então, de fato, assim, é uma questão que não me abala, não sei, de fato não sei se já teve ou não, se houve, não chegou a mim, e se chegar também não me abala. Eu estou juntinho com o Steve Jobs, você não é criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você, né? Então, assim, eu acho que... Pode falar. Me conta um pouco sobre a oferta do treinamento que eu vi lá no seu Instagram, sobre capacitação. Me conta como é que vocês fazem isso aí. Então, semana uma passada... plataforma? O que acontece? A gente tem um projeto que chama Escola da Inclusão. Tá? Começou com um curso específico sobre o autismo na igreja. E aos poucos a gente tá conseguindo ampliar isso. Então, assim, eu tenho a Escola da Inclusão, que foi o curso que nasceu, e dentro dela, ela hoje está como se fosse um guarda-chuva, debaixo ali várias coisas. Então, eu tenho um curso específico sobre o autismo em qualquer idade, como que a gente vai abordar isso na igreja. Meu cachorro resolveu vir latir aqui do lado da live, cara. Tá ouvindo aí? Não tem problema. Não ouvi ainda não. Tá. Resolveu latir. Eu moro no meio do mato, né, cara? Então, embora seja do lado de um parque, então às vezes aparece gambá, as coisas aqui pelo quintal, e eles ficam agitados. Tá bom. Então, assim, depois disso a gente começou um programa de treinamento, né, de acompanhamento para pais, que chama Casados Depois do Autismo. Esse é junto eu e minha esposa. A minha esposa, ela tem um grupo de mentoria com mães atípicas também. E agora, pela primeira vez, eu estou fazendo a gente montou um treinamento que é específico para o Ministério Infantil. Mas esse aí é bem, desculpa a expressão, tá? Mas bem chão de fábrica mesmo. Eu convidei uma neuropsicopedagoga amiga, ela trabalha há 25 anos com o Ministério Infantil. Ela é mãe de autista, ela tem formação em pedagogia e neuropsicopedagogia, tem uma vasta experiência em mediação escolar, em inclusão, em aprendizagem, e está pós-graduando em análise do comportamento também. E aí, a gente fez uma live como essa e poxa, Patrícia, a gente podia pensar em alguma coisa. Porque, assim, eu sei sobre o autismo porque eu estudo autismo há muito tempo, fui para a faculdade, fui para a pós-graduação estudar sobre o autismo, fui estudar sobre aconselhamento pastoral para ajudar os pais também, fui estudar sobre terapia familiar no tratamento do autismo para ajudar os pais, mas eu não tenho know-how em ministério infantil. Eu, mesmo sendo pastor, nunca atuei com ministério infantil. Então, Patrícia, me ajuda a montar um treinamento que eu trago o meu conhecimento e você traz o seu conhecimento aplicado ao Ministério Infantil para a gente treinar essas pessoas. A semana passada a gente fez uma masterclass, uma aula, que ainda está no YouTube, eu disse que tiraria no domingo, nem cumpri minha palavra, deixei lá no YouTube, que foi uma aula com ela, muito, muito bacana a aula. E aí nessa aula a gente abriu vaga para um treinamento específico. Tá? O seu canal no YouTube chama também Autismo na Igreja? Então, o último vídeo que foi lá, uma live, aconteceu na terça-feira
semana passada, está lá, tem mais de 2.000 visualizações e está lá para quem quiser assistir. E nessa live a gente abriu vaga para um curso de mediação e inclusão no Ministério Infantil. É um curso que tem uma parte gravada, vão ter mais algumas aulas ao vivo e a gente vai de fato preparar as pessoas não para a liderança do Ministério, mas para estar lá dentro como voluntário, para a pessoa que trabalha no Ministério Infantil saber o que deve fazer. E aí, Esse conteúdo é gratuito? Oi? Não, esse como eu falei, não. Esse, como eu falei, a gente tem um treinamento gratuito, e esse é um treinamento que tem um investimento, mas é R$ 97. Assim, pelo valor e pela estrutura. Não, isso aí é nada. É nada, entende? É nada. Isso então, até desvaloriza. É melhor fazer de graça para a pessoa falar, isso não vale nada, R$ 97. Então faz de graça que... A gente deixa claro, e assim, a intenção não é ganhar dinheiro com isso, mas a gente tem custo, né? Você manter um site no ar, você manter uma plataforma no ar, você ter uma sala de aula ali no Google Meet para botar 250 pessoas, ainda gravar a aula e disponibilizar depois. Tudo isso demanda custo, né? Eu tenho uma despesa hoje aí de mais de um salário mínimo só para manter o site, a minha estrutura de e-mail, essas coisas no ar. Então, assim, a gente tem que pagar isso também, né? E você conta com voluntários? Não, então, eu tenho alguns parceiros, mas a pandemia se facilitou muito, né? Que a gente não tem a barreira geográfica. Então, por exemplo, eu consigo, da minha casa, eu abro a sala de aula para todo mundo participar de onde ela estiver. Então, isso fica bem interessante. No dia da live, inclusive, com a Patrícia, a gente usou o StreamYard, né, que é uma ferramenta poderosa para isso, para botar slide e tudo. Ela lá na casa dela, em outro bairro, eu aqui, e a gente dando a aula ao vivo ali para o pessoal. Não entendi, deu um pico na hora da ferramenta? A gente usa o StreamYard para fazer aula no YouTube, porque é bem completo e você consegue pegar pessoas de outros lugares. E a gente tem alguns parceiros, mas tocando o projeto, a princípio eu que estou de frente e eu convido outras pessoas para ajudarem, como é o caso agora da Patrícia. Você divide uma pauta, você criou um novo produto, digamos assim, para entregar. Então... Por quê? Porque, tipo assim, eu seria hipócrita de querer ensinar alguma coisa de Ministério Infantil se eu nunca fiz. Entende? Tipo assim, eu sei do autismo, eu sei como você pode ajudar o autista. Agora, vem cá, pega o teu conhecimento de 25 anos de Ministério Infantil e mais de 17 anos com a sua filha autista. Aí é com ela. E a sua igreja aí é grande, pastor? A minha igreja hoje, a gente assumiu uma igreja que tem cento e poucos membros, 120 mais ou menos, mas está num processo de reconstrução. Depois da pandemia e depois de uma série de coisas que... Muita coisa mudou, né? Certo. E assim, o autismo na igreja ele se tornou um ministério também, né? Então, assim, o meu bispo ele até apoia muito, porque a gente tem servido a todas as igrejas que chamam, todas, sem exceção. Então, assim, eu até dei uma segurada agora com a agenda do segundo semestre, que nessa do meu filho ter quebrado a perna, eu tive que cancelar alguns compromissos. Aí, a partir de julho, eu estou voltando aos poucos, mas aí as agendas que eu cancelei, a prioridade é deles, para ver até o final do ano quem a gente consegue atender. Eu não saio todos os finais de semana, eu saio no máximo 2 finais de semana do Rio, desde que eu volte num deles no domingo, né? Então, é um pouco cansativo, mas a gente está dando conta. É lógico que a gente tem que fazer um esforço que caiba ali a proteção da família, a convivência com o Azaf, a sua esposa, não pode... Né, eu até falo aqui que o domingo eu gostaria de ficar muito parado, porque a gente tenta recuperar no domingo e tal, e fazer algumas atividades mais de perto, né? Porque o que acontece? É assim, igual, por exemplo, eu fui para Goiânia em abril e depois em maio. E aí, de fato, a pessoa te tirar do Rio de Janeiro, levar para Goiânia, ela já tem tanto custo para você ir voltar num dia, só que você acaba ficando 2 dias para servir melhor a igreja. Para servir melhor. A agenda é um dia só. E eu não marco mais de uma agenda no mesmo dia. Então, assim, é só os sábados. E se for fora do Rio, é sábado e domingo. Aí você vai menos, né? Porque senão te tira muito, né? Você ainda é ativo na profissão, né? Isso. Senão a gente não consegue dar conta.
entendeu? E aí qual que é o mundo cor-de-rosa, assim, vamos falar assim, que você está planejando? O que que você pensa em construir? Realmente a inclusão, realmente pessoas preparadas para o Ministério Não, Infantil? eu falo o seguinte, na verdade, o que que eu penso em desconstruir? Porque eu falo o seguinte, Daniel, o meu sonho é o dia que eu vou poder deletar essa conta aqui. O dia que eu puder deletar o autismo na igreja, eu vou ter entendido que eu consegui fazer o que eu sonhei. Não precisar mais falar de inclusão, a igreja já sabe o que deve ser feito, entende? Então isso é um dos sonhos, né? Mas a gente sabe que é um sonho a longo prazo. A médio prazo, a minha esposa e eu, a gente investiu há pouco tempo numa chácara e a minha meta é, no máximo, 10 anos, conseguir botar para funcionar nessa chácara uma casa de acolhida, né, para pessoas autistas. A gente sabe que, como pai de autista, a gente tem uma dor, que é o que vai ser desse menino quando ele estiver mais aqui, né? Essa dor não passa, irmão. Toda hora a gente fala nela, né? A gente não gosta de falar nela. Então, assim, a gente tem esse Não, a projeto. gente passa por ela toda hora, gente. E olha que eu tenho um prejuízo, digamos assim, mas eu tive o Augusto, eu tinha 45 anos. Então hoje eu tô com 53, ele com 8. Aí eu fico fazendo essas contas. Quando ele tiver 20, eu tô com 65. Porque eu fico pensando em arrumar um lugar pro Augusto, né? No sentido de empresa, de profissão. Fico sonhando, porque é o ritmo normal que eu quero para ele, né? E a gente vai levando isso, mas daqui a pouco isso eu não quero nem continuar, mas a gente fica bem agoniado quando a gente lembra dessa dor. Eu sou muito pé no chão, então assim, a gente comprou uma chácara, a nossa ideia é construir nessa chácara uma residência mesmo assistida. Meu filho tem uma certa segurança a nível de pensão, né? Então assim, eu sei que financeiramente, quando eu faltar, ele vai estar assistido, e vai dar para viver com essa assistência, mas seria muito egoísmo pensar só no meu filho, né? Então, assim, a gente pensa em, de fato, montar uma coisa e já botar para rodar antes mesmo, enquanto a gente estiver aqui, e ver outras pessoas sendo acolhidas lá. E não numa espécie de asilo que as pessoas são depositadas, mas um lugar com atividade, um lugar com terapia, um lugar que eles tenham qualidade de vida. O que me motivou muito isso, cara, a pensar dessa forma é o seguinte: eu ouvi uma frase, eu não sei quem é o autor dela, mas que diz o seguinte: se você mudar a vida de uma pessoa, você mudou o mundo para uma pessoa. Então, assim, talvez a gente consiga atender 10, 20, 50, não sei. Mas são 50 mundos transformados. São 10 mundos transformados. Então, se cada um pensar em fazer um pouco, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa. Nós temos alguma coisa, então, em comum que antes de eu morrer, eu queria deixar isso pronto também, sabe? Onde as pessoas vão entrar num espaço e vão perceber que ali é o lugar dela modificar o mundo do filho, né? Isso totalmente dentro do... Esse negócio não é de graça. Eu não estou dizendo que... mas não é um favor que vai ser feito. Não é um privilégio que a pessoa tem. É um direito que a pessoa vai ter, sabe? Isso. E se eu morrer antes disso fazer, eu falo assim, morreu com sonho. Se eu morrer com 80 anos e não fazer, morreu frustrado. Vai ser assim, porque eu espero ter força, né? Eu peço muito a Deus que me dê força e abrir os caminhos para mim, sabe? Que aqui em Patinga nós temos aí cerca de, tranquilamente, 2.000 autistas diagnosticados, sabe? E se a gente olhar o subnotificação, né? Vai ter aí uns 3.000, 4.000 autistas, né? Só na comunidade escolar, né, seja creche municipal, estadual e particular, nós temos 1.100, 1.200 autistas matriculados. Então a gente percebe que precisamos debruçar sobre isso, porque as coisas estão indo, né? Com essa questão de ser o espectro, muita gente tem o mesmo diagnóstico. As informações estão chegando, as pessoas estão buscando cada vez mais cedo. Então, antigamente, esse menino chegava com 8, 9 anos no consultório, hoje ele chega na porta da creche com 2 anos, com diagnóstico na mão, e aí tem todo um despreparo, não por proposital, não por maldade, mas assim, a sociedade ainda não está informada, formada
para que tenha ali um ambiente de inclusão, de integração, transferir saber. Aí o menino chega lá na creche sem saber olhar no olho, sem imitar, sem sentar. Como que vai aprender, né? Então essa criança precisa ter algo para além da creche, para além da escola. Ela tem que ter uma continuidade. Faz 20 horas de semana de uma terapia e as outras 20 na escola. Então os pais têm que entender que precisa ser mais intensos, mais contínuos com todos os planejamentos para o filho. Porque senão o seu filho vai ficar sempre 40 minutos no consultório da psicóloga, 40 minutos no consultório da TO, e ela vai passar 6, 7 anos ali, e você vai ver assim, nossa, ele está aprendendo a cantar parabéns. Com quantos anos? Com 9 anos. Mas pera lá, esse atraso está gigante, né? Então, precisa de intensidade e continuidade. Vão fazer em casa, vão desenvolver atividades, qual habilidade você quer treinar? Essa. Vão interagir, e aí a gente tem que encontrar uma pessoa na igreja que está se interessando por ele, outra pessoa ali no salão de festa, outra pessoa no shopping, outra pessoa na política, outra pessoa, né? Todo mundo interessado em preparar os ambientes para dar continuidade a isso. Aí sim nós vamos poder desarmar os nossos perfis, né? Porque agora já é mais do mesmo, né? Ela está rodando sozinha. E aí tem uma questão que é interessante, o Daniel. Eu volto àquilo que a gente falou lá atrás. Treinamento parental é fundamental. Às vezes os pais não sabem o que tem que fazer. E aí aqui, é bom que está falando com um profissional. Uma excelente maneira de avaliar um profissional que atende uma criança autista. Ele fala para você o que ele está fazendo. Se a gente for falar baseado em aba, tem devolutiva. Então, assim, aqui em casa a gente é muito chato com isso. A agenda vai e volta para a escola e vai e volta para a terapia todo santo dia, com alguma pergunta e volta preenchida, porque a gente sempre exigiu isso. E conversa com os terapeutas. Se o terapeuta não... Porque assim, vamos lá. O pai e a mãe, eles nunca serão um concorrente para o terapeuta. E o cara que é um bom profissional, ele sabe disso. Ele é pai, ele é mãe, ele não é psicólogo, ele não é TO. Pelo contrário, ele é parceiro, ele otimiza o trabalho do terapeuta, se ele faz aquilo. E outra coisa, se ele mostrar o que ele está fazendo, não vai perder cliente não, muito pelo contrário. Ele vai falar assim, não, aquele profissional salvou minha vida e por causa dele meu filho hoje está evoluído, tem autonomia, qualidade de vida, por causa desse profissional. Isso dá uma energia, uma estabilidade, porque não vai parar de ter autista, ainda mais que essa carga é uma hereditariedade, é uma questão genética, então os genes vão ficar sempre se encontrando, a não ser que a gente pare de reproduzir. Mas esse acidente genético vai estar sempre acontecendo, né? E vai surgindo outras possibilidades. Então, isso vai se renovando, né? Isso. E aí, com uma visão até empreendedora, o Daniel, que esses pais se interessem também em estudar e, quem sabe, tornarem profissionais. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que você não dá conta da agenda. E acho que uma dor que o profissional tem é quando ele sabe que tem uma criança que ele poderia ajudar, mas ele não tem tempo mais para ajudar. E a dor é para quem que eu vou recomendar. Ele está com a agenda lotada e exausto, porque cuidar do outro cansa, adoece. Né? E aí você pode olhar cuidador de idosos. O cuidador de idosos, ele cansa. O cuidado, aquela pessoa que está sendo cuidada, às vezes ele fica e o cuidador vai embora primeiro. Morre antes da hora. Por causa do cansaço, do esgotamento que fica. Além do esgotamento físico, mental, emocional, ainda fica naquela. Você imagina a preocupação, poxa, eu poderia ajudar essa criança. Para quem que eu vou recomendar? Eu não conheço um profissional que esteja pronto, né? Que seja tem profissional, eu conheço uma profissional que a Mariana Guerra, o objetivo dela é treinamento ATs, assistente terapêutico. Quanto mais ela treinar, mais possibilidades ela tem de atender as pessoas. Porque ela vai monitorar aquele atendimento, ela vai treinar e capacitar para que ela possa ter condições. E ela vai formando essa pirâmide. E ela não fica sem emprego horas nenhuma. Quanto mais ela forma, mais ela está tendo serviço, cara. Então, as pessoas ficam assim... Aqui em Patinga, a gente queria fazer uma lei para
colocar vidro nas portas das clínicas, para pelo menos ela se sentir um pouco vigiada. Mas eu falei assim, gente, não era para ter porta, não era para ter ambulatório, vão ali para dentro, não, é todo mundo junto. Vem, é lógico que salvando dentro da ética do cuidado, eu não estou dizendo que é um oba-oba, mas assim, é transversal. Vem cá, fono, vem cá, o que eu estou fazendo com o autista aqui? Vem cá, doutor. Você vê que hoje a integração entre médico e equipe multidisciplinar é zero. Não existe troca, não existe estudo de caso. Ele passa um laudo padrão, né, que é Ctrl+C, Ctrl+V, com as mesmas especificações ali, e depois ele só vai saber desse cliente se ele voltar lá na consulta, depois de 6 meses. Então é complicado, é muita coisa para se fazer ainda, né? Eu fiz uma coisa que, assim, quando eu propus, eu mesmo duvidei. Mas eu consegui colocar a clínica do meu filho dentro da escola dele. Assim, a gente sabe que uma das dificuldades é porque, assim, às vezes a criança faz psicoterapia em um lugar, aí a TO é em outro, aí a fono é em outro, aí tem uma psicopedagoga que é em outro espaço. O meu filho hoje está numa clínica que ele faz tudo na mesma clínica. Então, assim, já viabiliza essa troca, estudo de caso, isso já acontece. Aí eu peguei essa equipe do meu filho e agendei um horário com todo mundo para a gente conversar com a escola. E a escola do meu filho é um colégio público. Meu filho estuda em um colégio federal, que é o Colégio Pedro II, aqui no Rio. Então, ele está ali desde 2016. Então, o que acontece? A gente sabe que é difícil você trazer o particular dentro do público. Geralmente o público fecha a porta por questão de estatuto, ou porque não quer receber, mas eu bati o pé e a gente conseguiu. E aí agora, o que é chato é que ela tem o discurso, não, aqui a gente inclui, aqui a gente preocupa, então tá bom, deixa o psicólogo lá olhar como é que tá aí dentro da sala de aula, né? Olha que interessante. Na primeira vez eu tive que brigar muito até conseguir. O meu filho tá com a perna quebrada, ele não tá indo para a escola. Mas aí a professora mediadora dele tá vindo para cá. Ela vem aqui todo dia dar aula para ele em casa. É pertinho, a gente mora na mesma rua, a escola se reinventou lá e ela sai de lá e vem para cá. Ela pega o material aqui na escola e vem aqui para casa. Então, até assim, uma pessoa... de fato, Deus colocou ela na nossa vida. Tem muito carinho, muito cuidado com o nosso filho. E aí, na semana passada, ela falou que ele, na escola, no primeiro momento eu tive que brigar para trazer. Agora, a escola quer trazê-los novamente aqui, ou então mandar uma equipe lá para reavaliar o estudo de caso dele. Então, essa troca é essencial. O médico da criança ele precisa estar em contato com os terapeutas, e os terapeutas uns com os outros. Por exemplo, meu filho tem seletividade alimentar. O problema dele não é com a nutricionista, o problema dele é com a terapeuta ocupacional, e elas precisam conversar. Se a gente não coloca em contato, não resolve, não adianta. Não dá para trabalhar isolado. O atendimento, do meu ponto de vista, ele não é nem multidisciplinar, ele precisa ser interdisciplinar. Todo mundo tem que conversar, senão não acontece. Senão a coisa não anda. E aí a gente peleja para que isso aconteça. Como pai, a gente percebe que isso é muito importante. Quando a gente amadurece no diagnóstico, a gente percebe que isso é importante. E aí a gente começa a ir à busca disso, né? Porque é uma evolução se a gente conseguir fazer com que essa intersetorialidade funcione. É transversal. Vem cá fono, vem cá TO, vem cá nutricionista, vem cá psicopedagogo. Vamos conversar tudo sobre o Azaf, sobre o Augusto, sobre esse, sobre aquele, porque é interessante que cada um tem um desafio. E a gente tem que botar uma régua nisso para ver se o trabalho está sendo, as metas estão sendo alcançadas. Tem autista que nunca vai ser alfabetizado, mas ele vai ser prático. Ele vai ser um bom pintor, um bom artista, um bom cantor, um bom desenhista, né? Às vezes ele vai ter dificuldade com esse letramento, com essa grafia, com essa consciência fonológica. Mas aí quando tem atividades lá dentro da escola que ensina ele a fazer uma pintura, nasce um novo Van Gogh, né? E aí a gente percebe que as professoras tem muitos professores que ficam agoniadas com isso, né? E são pressionadas para isso. E as mães muito mais. E a gente percebe que tratam a escola como até inimiga. Não, é o contrário, a escola é parceira. O seu filho passa lá 1/3 do dia quase com a escola, então precisa trocar ideias. Agora, se a escola está dizendo não, está te jogando para fora, aí precisa de um outro
patamar de autoridade e hierarquia para chamar. Mas o que eu vejo é que as famílias às vezes não sabem entrar na escola. A escola também, muitas das vezes, não sabe receber essa mãe que é adoecida. Que eu falo assim, sabe, pastor? Que a mãe autista, ela é trigêmea. Ela é estudiosa, ela é autista e ela é barraqueira. Essa questão é porque muitas das vezes ela já tomou tanto não que ela já vai para atacar, né? Ela fica daquele jeito assim, ó. Eu vou chegar lá, ela vai falar isso para mim, eu vou responder isso para ela. Ela já fica pré-datando resposta. Então, ela já chega e se falar assim, para mim assim, o que foi que eu posso te ajudar? O que foi? Que você pode... E já começa a atacar. Olha, eu só perguntei. Então, ou seja, elas estão preparadas ao ataque, porque está muito pressionada. E então, tem sempre uma desconfiança que ela vai ser discriminada. Então, a gente percebe que essa escola precisa ser preparada, capacitada, ter formação, ter uma agenda constante de capacitação, porque tudo é novo e novo para muito tempo, porque elas foram preparadas para a pedagogia e não para a questão da psicologia, né? E aí, tendo esse entrosamento da família com a escola, essa transversalidade, intersetorialidade, há uma evolução. E a gente percebe que quem está mais tempo, já amadureceu no diagnóstico, está percebendo que agora precisa de interagir para outros campos. Que o Asaf já está entrando agora na pré-adolescência e ele vai mudar de fase. E você nunca passou por ela. Você está percebendo que você vai ter que se preparar. Quem vem aí é uma fábrica de testosterona. Como é que ele vai lidar com isso? Né? Então, e a escola também vai ter que se preparar para isso. Como é que vai ser essa parte sexual desse menino? Então, você está entrando numa parte inédita para você, que você só sabe daí para trás, igual no meu caso. Então, a gente, quando vai interagindo e vai conhecendo e vai amadurecendo no diagnóstico, a gente vai mudar. Vou ter que começar tudo de novo. Porque agora vem aí testosterona, vem libido, vem desejo. Como é que vai ser essa formação, esse encantamento? Como é que vai ser tudo isso? Então você vai ter que, de novo, mudar seu ritmo de estudo para outra modalidade, para você também exercer dentro da sua própria casa, que é onde que tem que ser sua oficina, né? Como é que você vai jogar a luz na minha vida se você não sabe o que aconteceu, né? Então é uma infinidade de coisas, né? Inclusive, eu falo isso pro pessoal, não quer dizer que hoje seja mais fácil você ter um filho com autismo, você receber o diagnóstico. Mas hoje é mais fácil encontrar boas referências, né? Eu, há mais de 10 anos atrás, e você, há, sei lá, 6 anos atrás, a gente não tinha tanta gente, né? Eu falo o seguinte, se lá em 2012 eu tivesse do meu lado alguém que soubesse 10% do que eu sei sobre o autismo hoje, a minha vida teria sido muito mais tranquila. Você atalhava muito caminho, né? E isso, pegava muito atalho. Então, assim, a informação vai chegando e hoje, isso graças à rede social também, né? As pessoas começam a expor isso, é mais fácil você encontrar pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Eu não tive muita facilidade hoje ainda de ter pessoas com filhos autistas que estejam nessa fase, mas aí qual é o macete que eu tenho? Eu conheço vários autistas adultos. Então, às vezes, antes de ligar para a médica ou para a terapeuta para perguntar alguma coisa, perguntar lá na clínica, eu vou nos meus amigos. Vem cá, você passou por isso, como foi? Autismo de nível 1, que consegue relatar, e os caras viveram isso por dentro, entende? Então, assim, até isso é importante que a gente dê visibilidade para os autistas, porque eles vão ajudar a gente na caminhada também. Eles já chegaram para onde a gente está indo. Sim, eu fico observando os adultos aqui, eu falo assim, rapaz, vou colar em você, porque você teve sua dificuldade, agora você tem que somar para multiplicar com nós, conosco aqui, porque eu não sei como é que eu vou saber, né? Então, é muito importante isso. Isso. Ô Glauco, olha, eu estou muito feliz, cara, eu tenho que parar, porque senão a Albelane, a nossa intérprete aí, vai ficar de cãibro nos braços. Ela vai para fisioterapia, vai dar... Mas E aí no ombro dela e nas mãos, porque tanto tá trabalhando, coitada. Geralmente não é tanto tempo assim, mas o assunto rendeu muito. Você é uma pessoa muito agradável, muito disposta a conversar, isso ajuda bem. Eu te agradeço demais pelo esse tempo que nós paramos junto. E o livro que você escreveu está na bio ou como é que é? Tá na Amazon. Autismo na Igreja, na Amazon.
Se Ah, botar mas no lá Google, você tem. os primeiros. Ah, beleza. E no seu canal você sempre tem material, palestras, né? No Autismo na Igreja, não é isso? É, tanto no canal de YouTube menos do que aqui, que lá eu estou alimentando menos do que aqui. Agora aqui no Instagram é quase todo dia, praticamente todos os dias tem alguma coisa, e principalmente fiquem atentos aos posts carrosséis, porque eu sempre trago um passo a passo, sempre trago alguma coisa para ajudar. Tá bom. E isso é importante, essa multiplicação, né? Eu intero daqui, você intera dali, a gente vai seguindo adiante, pedindo aí a Deus que nos fortaleça cada vez mais, né? E para trocar isso em frente, que é o ativismo. Tem dia que a gente chega em casa pensando que nada valeu a pena, né? Tem dia que a gente chega em casa, nossa, como foi bom. Então é assim, Isso. é um dia atrás do outro, né? E a gente pede muito ao Criador que nos capacite, nos dê condições cada vez maiores. E eu peço a Amém. Deus pela sua vida, pela sua saúde, do Azaf, da sua esposa, que vocês tenham no portal da casa de vocês toda a saúde, toda a prosperidade, unidade, e afaste desse portal tudo que desune, que faz pecar, que adoece, né? E assim você possa estar mais empregado nessa causa, mais empreendedor nessa causa e ajudar mudar mundos das pessoas, né? Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço o convite, a confiança de me trazer aqui no teu perfil. Contem sempre comigo, você, Daniel, o pessoal que está com a gente ao vivo aqui. Estou à disposição. Meu direct é igual ao telefone público. É só chamar que a gente responde. Se eu não responder na hora, daqui a pouco eu respondo. Mas a gente está aqui para servir a igreja, servir a Deus e servir as pessoas, certo? Deus abençoe a É. todos. Foi um tempo muito especial. Que bom que você quebrou o seu paradigma de conversar com um político, né? Eu não considero político, eu estou na política, né? Mas eu Mas agradeço por você ter quebrado paradigma isso. tá ou não, a questão do paradigma era: se alguém está te pedindo voto pela causa autista, olha para a vida pregressa, vê desde quando ele está falando. Porque se é só no período eleitoral, esquece, né? Ah, tá, entendi. Eu conheço pessoas que estão vindo para a política esse ano que falam de inclusão desde que eu as conheço. Então, assim, são pessoas que eu não tenho condição de votar porque é de outro estado, mas votaria sem medo de errar porque está falando desde sempre. Você vê que não é uma coisa Entendi. eleitoreira, né, como a gente chama. Então, É. assim, Que bom se a gente tivesse uma bancada do autista, né? Que aí a gente, esse rol taxativo, por exemplo, não ia esfregar isso na nossa cara, rindo daquele jeito igual esses caras lá, né? isso, infelizmente. Então a gente precisa se Mas unir para realmente ter representantes meu contato, interessados. vou te mandar um Oi? contato no Zap no direct. Eu vou mandar o meu WhatsApp para você no direct e vou ver se Ah, eu troco sim. algumas coisinhas assim com os outros que eu estou conhecendo e botar todo mundo junto para a gente ter um plano de Ó, governo que pega bacana. você, o outro em Goiânia, o outro no interior do Rio, a gente consegue construir alguma coisa, certo? Por favor, Deus abençoe. faça isso. Seja a ponte. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu. Ô, Belane, muito obrigado, viu, Belane? Mais uma vez por esse voluntariado. Deus te abençoe também. Gente, muito obrigado vocês que estiveram aqui. A gente tem aí esse costume toda terça-feira fazer uma live. A gente esteve afastado, mas a gente vai retornar em breve com mais programações. Muito obrigado. E fique aí com a gente, acompanhando a gente, animando a gente e conversando. Tá bom? Muito obrigado. Uma ótima semana a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Vamos em frente. Trabalhando com fé e esperança.